para você que você vai dar aula no lugar dela, mas o salário continua o mesmo. Para o Cláudio? Recado para o Cláudio? O Cláudio. Pode deixar que eu dou. Não tô lembrado, vou dar uma olhada na minha agenda. Para ver se confere. Ela tá brigando com a Genoveva por causa da minha caderneta, cara. Que eu comecei o curso na 52 e terminei na EAD, né? Fiz um ano com a Genoveva. Agora tá decidindo quem vai pegar minha caderneta. Eu falei, não briguem por mim, por favor. Então vamos lá, nosso capítulo 34, né? Oficina no nosso lar. Oficina de nosso lar. Muito bom. O poder de visão de André Luiz foi aumentado ao visitar a esfera terrestre com qual objetivo? Objetivo claro. Achei interessante ele descrevendo, vendo as pessoas andando na rua, né, e acompanhadas de espíritos, né? Uhum. Entre 18 e 19 horas, atingimos uma casa singela de bairro modesto. No longo percurso, através de ruas movimentadas, surpreendia-me sobremaneira por se deparar em quadros totalmente novos para ele, né? Identificava agora a presença de muitos desencarnados de ordem inferior, né, por cima, seguindo os passos de transeuntes vários, ou colados a eles em abraço singular. Eu não quero isso para mim, não. Mas de repente você anda na rua passado aí e nem tá sabendo. Nem viu? tô sabendo. Oi, Já tudo bem? pensou, Mas tudo bem, galera? Então, o objetivo era o quê? Ele tem uma visão, o objetivo, então, era ele ter uma visão mais apurada da situação? Sim. Mais realista? Aqui no finalzinho ele fala, né? As sombras sucediam-se umas às outras e posso assegurar que o número de entidades inferiores invisíveis ao homem comum não era menor nas ruas ao de pessoas encarnadas em contínuo vai e vem, né? Aí ele vai descrevendo, né? Tinha a impressão nítida de haver mergulhado num oceano de vibrações muito diferentes, etc, etc. Perdi aqui no que ele fala. Lembra que daqueles capítulos iniciais, antes da viagem que eles fizeram, tanto ele como o Vicente foram lá e fizeram tipo uma cirurgia, né? Uma transformação que os deixou com um poder de visão maior. Então eles estavam exercitando esse poder de visão maior agora, principalmente. Exatamente. No mundo material, né? Porque até então eles estavam na colônia, então não havia encarnado lá, né? Então agora eles estavam aqui na Terra, né? Pisando no chãozinho. Então agora eles estavam vendo os encarnados também. Só que aí eles estavam vendo tanto encarnados como os desencarnados que acompanhavam, né? Então, eles começaram a ter uma visão mais apurada ou mais realista da situação como um todo? Seria isso? Sim. Esse foi o objetivo, então. Porque aqui ele fala assim, assustei-me, não havia anotado tais ocorrências nas excursões anteriores ao círculo carnal. Isso. Aniceto, porém, explicou que não fora vão o auxílio recebido para a intensificação do poder visual, que é o que é comentado nos capítulos iniciais antes da viagem, né? Quando eles receberam lá o auxílio de uma certa transformação, que aí eles adquiriram um poder visual maior. Estávamos em uma tarefa de observação ativa com vistas ao aprendizado, ou seja, realmente uma visão mais apurada e mais realista, vista ao aprendizado. Exato. Mas lá na frente ele diz, nossos instrutores parecia que com o tempo seriam dilatados nossos poderes de resistência e que as penosas sensações experimentadas obedeciam à circunstância de ser aquela a primeira vez que descíamos ao ambiente da crosta, como o Cláudio falou, né? Em serviço de análise mais intenso. Mais intenso. Então, todo o mal-estar, né, era fruto dessa, vamos dizer, inexperiência dele, né? E com o tempo, pelo que ele diz aqui, né, a coisa ia se fortificando, né? Recomendava-nos bom ânimo e, sobretudo, a conservação da fortaleza mental ante quaisquer quadros menos
estimáveis que nos defrontassem de imprevisto. Deve ser realmente um negócio diferente, né? A eficiência do auxílio, exclamava ele, necessita educação pré-existente. Persistente. Persistente. É persistente. Ou seja, essa eficiência exclamava essa necessidade de educação persistente. Não seria possível ajudar alguém prendendo-nos à fraqueza de qualquer espécie. Você só adquire com experiência, não adianta, né? Experiência a gente não transmite, a gente adquire, né? Então, tem que passar pelos fatos, né? Vivencia. Não seria possível ajudar alguém prendendo-nos à fraqueza de qualquer espécie. Ele remata ali. Porque é o que ele fala aqui um pouco anteriormente, né? Sobre... recomendava-nos bom ânimo e, sobretudo, a conservação da fortaleza mental ante qualquer quadros menos estimáveis que nos defrontassem de imprevisto. Uhum. Então, eles precisavam passar por essa situação, né, vendo essas situações que ele não tinha percebido antes, porque antes ele não tinha essa fortaleza mental capaz de, vamos dizer assim, ficar numa serenidade que pudesse aguentar, né, o que ele iria ver. Então, até então, ele não tinha essa fortaleza. Então, ele foi adquirindo com o tempo, e aí essa capacidade dele ver foi dilatado para que ele pudesse ganhar um pouco mais de experiência e aí avançar cada vez mais. Bem interessante. E ele fala a nós também uma coisa interessante na frente. Os conselhos de Aniceto calmavam-nos a alma surpreendida e inquieta. E eu tudo fazia no íntimo para ajustar-me aos alvitres do bondoso orientador. Mesmo porque asseverava ele que diversos companheiros adiavam nobres realizações em virtude das manifestações de injustificável receio. Quer dizer, o cara, você precisa ter coragem, né? Senão eu entendo que aqui você vai postergando, não quero agora não, deixa para depois, não. Deixa uma outra hora. Então, vamos, é para ir, vamos. Então, vamos. Quando a gente vê alguma situação difícil que a gente sabe que vai ter que enfrentar, muitas vezes a gente fica com medo, né? E aí fica adiando. É a bendita procrastinação. Procrastinação. Aí a gente vai adiando. Quer dizer, às vezes esse negócio de ficar empurrando com a barriga fica até pior a coisa. A gente enfrenta logo de uma vez para a gente poder passar para o próximo, né? Porque é aquele negócio, se a gente for jogando para frente, o problema aumenta mais. Uhum. Então vamos enfrentar. É como diz aquela frase, tá com medo? Vai assim mesmo. Tá com medo? Tá com medo? Vai assim mesmo. Vai com medo. Mas esse negócio de espíritos em volta, uma vez fui numa feijoada beneficente no centro, a primeira que eles estavam realizando. Tinha até leilão de quadros depois, etc. Mas o interessante foi o seguinte, nós chegamos lá e estava muito atrasado, porque eles não tinham experiência de fazer o evento, e eles resolveram servir nas mesas. Em vez do pessoal passar e pegar, não, botaram umas pessoas voluntárias para servir na mesa. E a coisa foi atrasando. Cheguei lá meio-dia, 2 horas, não tinha almoçado ainda. Aí até que chegou uma menina na nossa mesa, né? Tudo bem com você? Eu falei, tá tudo ótimo. Se eu desmaiar é fome, fica tranquila. Falei pra ela. Aí ela falou assim, são só vocês dois? Tava eu com a minha esposa. Eu falei, não, somos nós dois e mais 30 espíritos aqui em volta, esperando para comer. Ela olhou para mim assim. Você vai ter que servir todo mundo. Ou esse aí, ou ele é do capeta, ou então ele é louco, né? Eu fico olhando para mim assim, o que é isso, moço? E tem um pouquinho antes aqui, ele fala assim, não dissimulava, entretanto, minha surpresa. As sombras sucediam-se umas às outras e posso assegurar que o número de entidades inferiores invisíveis ao homem comum não era menor nas ruas, ao de pessoas encarnadas em contínuo vai e vem. Não havia ali a serenidade dos ambientes de nosso lar, nem a calma relativa
do posto de socorro de Campo da Paz. É isso aí. Ou seja, ele saiu do quartel e foi para o campo de batalha, traduzindo em miúdos. Isso aí. Saiu da zona de conforto, entre Exato. aspas, né? Perfeito. A equipe de Aniceto se refugia numa casa que chamam oficina, que representa nosso lar. Quais as condições vibratórias desta casa? Tá logo aí na frente, né? Descreve a casa. Profundo assombro. Oi? Logo no finalzinho aqui, o último parágrafo. Profundo assombro. Não, antes, tem aquela residência de aspecto tão humilde que alcançávamos agora, proporcionava-me cariciosa impressão de conforto. Estava lindamente iluminada por clarões espirituais que recordavam precisamente nossa cidade tão distante. Fundamente surpreendido, reparei que o nosso orientador se detivera. Notando nossa admiração, Aniceto indicou a casa, pobre, e falou: teremos aqui nosso refúgio, é uma oficina que representa nosso lar. Interessante, hein? Sim, representa o nosso lar, hein? Era um posto, vamos dizer assim, um posto avançado, né? É. Do nosso lar na Terra. Na Terra mesmo. Né? Junto aos encarnados. Ele trata em muitos capítulos da crosta, né? Na crosta. Sim. E aqui eu achei interessante isso. Estava lindamente iluminada por clarões espirituais. É. Então, é aquilo que a gente sempre estudou, né? Você faz o ambiente da sua casa. Ele pode ser ruim, pode ser bom. Depende daquilo que os que moram ali estão fazendo e pensando. Uhum. Como nosso pensamento ele emite vibrações magnéticas, então a casa fica impregnada com aquilo que os moradores estão pensando, estão fazendo. É a famosa egrégora, né? Egrégora, exatamente. Então, a egrégora em si, ela pode ser benéfica ou maléfica em função da emissão que é feita pelos componentes da casa. Sim. Então, se a casa produz bons pensamentos, evidentemente você vai ter uma egrégora boa. Sim. Agora, se existe briga, discórdia, etc., vai produzir vibrações ruins que vão atrair coisas ruins também. Então, Sim. egrégora tem os dois lados, vamos dizer. Sim. É porque aquela vez que a gente comentou sobre egrégora, eu me lembro que ficou assim o conceito de que sempre é coisa ruim. Não. Na verdade, ela pode ser uma egrégora boa. A egrégora ela pode ser boa ou ruim. Sim. A egrégora é a energia que fica impregnada no ambiente. Sim, boa ou ruim. Ela reflete o pensamento das pessoas. Se for bom, vai ser uma egrégora boa. Se for ruim, o pensamento das pessoas vai ser uma egrégora ruim. Sim. Que para mim tinha ficado esse conceito de que realmente era só algo ruim. Mas se você monta um ambiente ruim, evidentemente que ela vai ser ruim. Mas se tiver também pensamentos bons, ela será boa. Infelizmente, a gente tem visto nos capítulos mesmo que a interferência dos pensamentos humanos são, na maioria das vezes, a energia é extremamente negativa, né? É muita gente gritando, muita gente brigando, muita gente falando palavrão, falando alto, e tudo isso gera egrégora, né? Da mesma forma que você rezando, você procurando acalmar o ambiente, traz uma energia positiva, se você briga demais, grita demais, a egrégora vai ser negativa, e isso sobe. Não adianta. Sim. É o que a gente viu nos capítulos anteriores aí da época da Segunda Guerra Mundial, aquela zona que eles tiveram que atravessar, que era extremamente penosa, que eles tiveram que atravessar, que eles não conseguiam nem volitar, de tão pesado que era. Então, é tudo os pensamentos das pessoas que sobem para essa... vamos dizer assim, eu não sei qual a denominação, porque eles têm uma denominação própria para cada faixa acima da Terra, né? Estratosfera, troposfera. Eu não sei exatamente qual que é a faixa, mas numa dessas faixas que envolve o planeta, fica impregnado com esses pensamentos das pessoas.
E aí essa emissão conjunta, né, de várias residências, vai tudo contaminando todo esse ambiente que envolve a Terra, né? Você falou de uma coisa agora que é tratada no capítulo seguinte, que é tudo isso junto, que são pequenas coisas, né, que aparecem os pequenos, cada pensamentozinho nosso, você fala, mas o que eu vou fazer? Eu não tenho esse poder, você não, mas e os 7 bilhões de pessoas que vivem aqui? Se metade pensar errado, o que vai subir? Coisa errada. Tem até uma passagem do Evangelho, que eu não lembro, não sei se vocês se recordam, que Jesus, quando ele começa a ensinar os discípulos a fazer a propagação do Evangelho, tem uma passagem que ele fala assim, que se você for numa casa e for bem recebido, que baixe sobre ela a sua paz. Se você não for bem recebido, que retorne para si a sua paz. E aí ele fala, se uma cidade não os receber, tire o pó das suas sandálias, né? Deixe o pó, não leve o pó dessa cidade nas suas sandálias. E aí muita gente pensa assim, nossa, Jesus desprezava, né? O pessoal, nossa, até jogar o pó da sandália, igual aquela passagem ficou marcada na história da Carlota Joaquina. Quando ela foi embora do Brasil, ela jogou até o sapato. Nem o pó dessa terra eu quero, né? Então não era um gesto, na verdade, não é um gesto de desprezo que Jesus falou. O que Jesus falou é justamente isso daqui que a gente está falando. Você vai numa casa, você percebe que o ambiente, que a egrégora do ambiente é negativa, é pesado, ali você não deve se deixar contaminar com aquela egrégora ali. Então, se você não for bem recebido, ou seja, se a egrégora daquele ambiente for pesado, for negativo, retorne para si a vossa paz, ou seja, não se deixe contaminar. Permaneça sereno, permaneça bem, num nível vibratório que você possa continuar seguindo. Se você for bem recebido, se a egrégora for boa, que essa paz que você traz possa também agregar ao ambiente. E aí, quando ele fala para jogar o pó das suas sandálias, não leve, né, essa contrariedade, essa raiva, essa angústia, essas vibrações negativas desse local para si. Mantenha-se sereno na sua vibração. Nos evangelhos saiu desse jeito, mas a interpretação que a gente dá é essa. Obviamente que não é a mesma dos católicos nem dos evangélicos, claro. Mas a nossa é essa. Ele está falando num sentido figurado, né, para poder as pessoas daquela época poder compreender. Para nós, 2000 anos depois, essas palavras soam meio estranhas, né? Pô, Jesus mandou tirar o pó da sandália, estava desprezando a cidade. Não é isso que ele quis dizer. É que com o passar do tempo, o que ele falou, hoje não se tem a mesma compreensão. Verdade. Qual a proteção que a oficina oferece aos mentores? Eu garimpei uma resposta para isso aí e encontrei uma observação do André Luiz, na página 209, que ele diz assim... Existem pormenor? Isso aí, este pormenor, isso aí. Foi outra nota imprevista. Isso. Tal não sucedia quando se voltava à minha velha casa terrena. As portas cerradas não me ofereciam obstáculos. Ali, porém, vigorava um sistema vibratório e vigilância que eu não conhecia até então. É isso aí, Foi né? aí, né? As pessoas abriam as portas para sair, né? Era isso? A vibração da casa não permitia que espíritos atravessassem as paredes. Ali eles conseguiam barrar, né? Era uma barreira magnética. Interessante. O que eu ia falar? Não sei se vocês lembram, é que aqui esse livro ele é anterior ao que nós estudamos anteriormente, que a gente estudou
o Obreiros da Vida Eterna. Primeiro. Obreiros da Vida Eterna é o 4º livro, então Os Mensageiros é o 2º. Então, como a gente está indo para trás, então, aqui ele fala, ó, oferecia um obstáculo que ele não conhecia. Uhum. Uhum. Esse obstáculo é o mesmo, quando a gente estudou Obreiros da Vida Eterna, que existia naquele posto de socorro que a irmã Isso. Zenóbia, lembra da irmã Zenóbia? Uhum. Isso, Sim. isso. Então lá tinha uma barreira magnética que quando veio o fogo, né, foi o fogo purificador e o povo saiu espavorido lá das sombras, eles tentaram entrar no posto. E aí eles não conseguiam. É. Aí a irmã Zenóbia até acalmou as pessoas, até o André Luiz estava apavorado, né? Ai, meu Deus, vamos ser invadido, né? Isso. Aí ela fala que aqueles que realmente apresentam a verdadeiro arrependimento, que realmente estão interessados em mudar a si mesmos, esses vão conseguir passar pela barreira. Uhum. Aqueles que ainda não demonstram o arrependimento e só quer azucrinar, esses vão ficar na barreira, não vão conseguir passar. Então, é a mesma barreira magnética que existia lá, é o que está aqui falando aqui nessa casa. Porque aí eles vieram, né, eles fizeram aquela viagem, atravessaram aquelas zonas lá cinzentas, chegaram na Terra, passaram pelo Rio de Janeiro e foram lá, chegaram na casa. Aí ele achou que ia chegar chegando, mas não. Tem uma barreira magnética ali, não é qualquer um que consegue entrar. Uhum. Tem uma proteção, né? E tem um detalhe que chamou a atenção dele, que por isso que ele cita, né, o pormenor, que é um cavalheiro muito simpático e acolhedor, abriu-nos a porta. Sim. Porque isso para ele foi muito estranho, né? Ele ficou... Ué, mas o cara precisa abrir a porta? Eu não posso entrar assim? Cheguei, como diz o Cláudio, chegando. Eu vou passando por qualquer lugar. Não, meu amigo, aqui não, aqui é diferente. E eu achei interessante que, assim, nos alguns parágrafos anteriores, ele fala assim: profundo assombro empolgou-me o íntimo, mas não tive ensejo para indagações. Precisava seguir o instrutor que tomara a direção da casa pequenina. Aproximamo-nos do jardim que rodeava a construção muito simples. Estupefato, observei que numerosos companheiros espirituais assomavam à janela, saudando-nos alegremente. Então o pessoal estava na janela. E aí, gente? E aí? Chega aí! Aí. Chega mais. Vamos tomar um cafezinho aí, gente. É nóis, mano. Aí. Chega aí é sorveteiro. A turma fala, né? Chega aí é sorveteiro. Chega aí. Aí fala, que significava tudo aquilo? De outras vezes visitar a minha cidade, meu antigo lar, mas nunca vira tal coisa. Aniceto compreendeu minha perplexidade e explicou. Os irmãos que nos saúdam são trabalhadores espirituais que se abrigam nessa tenda de amor. Uhum. Aí vem, ó, o cavalheiro simpático abre a porta, aí ele vê que não é qualquer um que entra, tem uma barreira magnética. Então, porque na casa dele, no nosso lar, quando ele vem fazer a visita na casa dele, o André Luiz, eu lembro disso no filme, né? Que ele vem para visitar a casa antiga dele, etc. Ele entra e sai a porta fechada, tá, mas ele passa ali batido, como se não existisse nada, né? Então ele já tinha tido essa experiência com a casa dele. Mas aqui o carro foi uma situação diferente. É porque ele mesmo fala que as portas cerradas não me ofereciam obstáculos. Isso. Né? Então, não era qualquer casa que tinha essa proteção. Ali tinha essa proteção porque era uma oficina, como fala aqui mesmo, era uma oficina do nosso lar, era uma extensão terrestre ali do nosso lar. Então, para que ali funcionasse como um abrigo, como um refúgio, como fala aqui, precisava ter uma barreira de proteção, para não deixar qualquer um entrar ali. Exatamente. Agora, não é qualquer casa que tem isso, obviamente. E é interessante que não era uma casa espírita, era uma casa comum, né? Tinha uma família. Uma casa comum. Uma casa comum. Isso aí. Outra coisa interessante que ele fala na frente é assim, como é que é?
Muito bem, exclamou Isidoro, abraçando-nos. Quer dizer, viva o perispírito, né? Como é que você vai abraçar o espírito? Nossas atividades precisam de trabalhadores operosos. Entrem. Isso aí. O Isidoro era vamos dizer assim, o dono falecido da casa, né? Ela era viúva, né? Fala mais na frente. Exato, era o ex-marido desencarnado da dona da casa. Era a primeira vez que eu vi uma entidade espiritual com tão segura chefia de uma casa terrestre. O cara foi, mas não foi, né? Ele estava ali, ó, só na... Lembrando que, obviamente, a motivação dele era muito diferente. Outra, Não bem é, diferente, bem não é diferente. uma pessoa que desencarna sem conhecer absolutamente nada e fica apegado às coisas materiais e obsidiando ainda os parentes. Né? E outra, ele tinha autorização para estar lá, né? Ele não estava lá de bicão, né? Muito bem. Aí ele faz a descrição, né, do interior, que era uma coisa muito simples. Aí tinha uma jovem de 16 anos, um rapazinho de 12. Sim. E mais 3 crianças, 9, 7 e 5 anos, ou seja, uma família de 5 filhos. Uma senhora de 40 anos, que era a viúva do Isidoro. Aí o Aniceto apresenta, né? A Aniceto designou a respeitoso e falou: temos aqui a nossa irmã Isabel. Para os olhos humanos, ela é a viúva de Isidoro, mas para nós é uma servidora leal nas atividades da fé. O que ele fala dela em cima? Notei, porém, que da fronte, do tórax, do olhar e das mãos dessa senhora irradiava uma luz incessante que me não permitia sofrear minhas expressões admirativas. A mulher era toda luz, né? Como diz o Vitor, você está sentindo luz? Ela era a própria luz. Ela. Mas ela tinha uma particularidade aí, né? Ela era limitada, ela acho que via 1/3 aí, vai comentar aí na frente. Tanto é que a número 4 aí, é a questão número 4, que os meditadores orientam para que não permita a visão mediúnica total de Isabel. Sim. É interessante também. Que é na sequência aí. Conhecimento exato da paisagem, né? Nossa amiga é senhora de grande evidência psíquica, mas os benfeitores que nos orientam os esforços recomendam não se lhe permita a visão total do que se passa em torno das suas faculdades mediúnicas. O conhecimento exato da paisagem espiritual em que vive talvez lhe prejudicasse a tranquilidade. Isabel, portanto, apenas pode ver mais ou menos a 20ª parte dos serviços espirituais em que colabora de modo direto. Eu fico imaginando assim, mesmo ela sendo uma pessoa de luz e tudo mais, né? Se ela visse tudo que acontecia, ela podia de repente se assustar mesmo, porque apesar de tudo, ela era uma pessoa encarnada, né? Ela não tinha plena consciência de quem ela foi no passado, nada disso. Então ela tinha uma vaga intuição, mas agora imagine nós, se nós pudéssemos ver tudo. A gente nem saía de casa, às vezes, até dentro de casa, a gente não ia ver coisa boa, então... É verdade. Sabe o que é mais triste tudo? Tem gente que se acha porque vê alguma coisa, né? Pois é. Top Gold Plus, que não sabe de nada. Tem pessoas que têm uma visão muito boa e muitas vezes são pessoas desequilibradas espiritualmente. Elas têm essa visão, que é a forma que o plano espiritual encontrou, ou ela mesma no plano reencarnatório encontrou, de forçar a buscar um caminho mais espiritual. Então, muitas vezes a pessoa é muito materialista, aí a pessoa vem com esse tipo de capacidade, né, de ver muito mais além da matéria, e muitas vezes ver coisas meio assustadoras, que é para forçar a pessoa a procurar um caminho espiritual e procurar saber o que está acontecendo, e com isso vai procurar se instruir, vai começar a aprender a lidar com aquilo.
Porque se ela não tivesse isso, ela continuaria com os mesmos erros de sempre, então buscando só coisas materiais e não iria buscar algo espiritual. Uhum. Por isso que a gente sempre fala, mediunidade não é superpoder, mediunidade é compromisso, mediunidade é dívida. Quanto mais mediunidades envolvidas você tem, mais endividado você é. Maior a sua capivara. Exatamente. Se liga. Então a gente não pode ter vaidade, eu sou médium, sou melhor que os outros. Triste, Não, é triste. pelo contrário, se você é médium, você é pior que os outros. É triste. E o pior é que a pessoa às vezes não percebe que aquilo ali está sendo dado para ele como uma chance de evolução, né? Como você disse, buscar um caminho. O cara deixa passar batido o ganchinho lá e... Então, nesse aspecto, eu acho que o Chico aproveitou bem, né, a encarnação dele, né? Com certeza. Ele usou de forma bem orientada, bem, né? Se a dívida dele era grande, realmente acho que ele pagou bastante dela, hein? Eu acho que ele não tinha nem dívida mais a pagar, viu? Ele veio mesmo como um missionário. O problema sim. Pelo nível de bondade que ele tinha, o desinteresse e o desapego que ele tinha, né, pelo mundo material, né, e as atitudes que ele teve e tal, tudo fazia pelo outro. O que é lamentável é que muitas vezes pessoas que têm uma mediunidade começam a usar isso para ganhar dinheiro. Tem. Esse que é o problema. Porque a pessoa vamos dizer assim, ela tem essa capacidade e serviria para um encaminhamento e acaba que a pessoa se perde mais ainda. É verdade. É o que a gente viu aqui no começo, nos primeiros capítulos, né? Daqueles que vieram aqui para fazer alguma coisa e acabaram se desviando. Então, sim. Infelizmente, isso acontece. Lembra do Zé Arigó, né? O Zé Arigó começou a ganhar dinheiro, durou pouco. Zé Arigó, isso. Plantou e colheu, né? Morreu num acidente de automóvel horroroso. E esse João de Deus aí também. Não, aquilo ali aquilo ali não é nem mediunidade. Eu acho que esse João de Deus é um farsante, para falar. Eu também acho. Charlatão. Charlatão, mesmo. A número 5 aí, Isidoro, mesmo desencarnado, tem permissão para continuar seu trabalho iniciado na oficina enquanto encarnado. Por que lhe foi concedido essa permissão? Ele vai descrevendo a casa, caridade espiritual reinante. Na página 211, sentindo-nos admiração, esclareceu quando nos vimos mais a sós num canto do salão. Estamos numa oficina do nosso lar, Isidoro e Isabel edificaram-na num ato de heroísmo e fé, tendo saído de nossa cidade para essa tarefa. Vai para mais de 40 anos. Graças a Deus, ambos têm vencido galhardamente árduas provas e mantêm seus compromissos corajosamente em serviço na crosta. Há 3 anos voltou ele para a nossa esfera e, contudo, graças ao altruísmo da esposa e aos vínculos de amor espiritual que conservam acima de todas as expressões físicas, continuam estreitamente unidos, como no primeiro dia do reencontro na existência material. É isso aí, ó. Dadas as circunstâncias vulgares, as autoridades do nosso lar concederam-lhe permissão para continuar nessa casa como esposo amigo, pai devotado, sentinela vigilante e trabalhador fiel. Diferenciado ele, né? Então... ele, como ele fala aqui, né? Tendo saído da nossa cidade para essa tarefa. Então, os dois saíram de nosso lar com essa tarefa de edificar essa casa, né? E aí a gente vai ver até o desdobramento desse trabalho aí nos capítulos seguintes. Mas os dois se comprometeram a fazer isso. Ele desencarnou aqui, não explico o porquê exatamente, mas ela continuou, né? Com o trabalho que eles tinham. E aí, como ele, vamos dizer assim, cumpriu, né, com o prometido, aí eles avaliaram, provavelmente eles devem ter avaliado que ele seria mais útil ali junto com ela do que longe, e aí permitiram que ele continuasse no plano espiritual, desencarnado, ele pudesse continuar assessorando Isabel também nesse trabalho, né? É como você disse, né? Isso não passa por apego, não passa por sofrimento, não passa por
inconformismo, nada disso, né? Pelo menos não passa essa ideia, né? Ele não estava ali por questões materiais, ele estava ali pela continuidade daquele trabalho que eles faziam, né? Que aí ele fala que confortadores luzes brilhavam em todos os recantos, havia um velho relógio, tosca mesa de grandes proporções. Então ele vai descrevendo o local, né? Muito bem. E ele fala no último parágrafo, ele faz a comparação com os navios, né? Ele diz que, Sim. assim como navios do mundo necessitam de âncoras firmes para atenderem eficientemente a sua tarefa nos portos, também nós precisamos de irmãos corajosos e abnegados que façam o papel de âncoras entre as criaturas encarnadas, a fim de que por elas possam os grandes benfeitores da espiritualidade superior se fazerem sentir entre os homens ainda animalizados, ignorantes e infelizes. É uma bela uma missão, né? Uma missão. No comecinho desse parágrafo, eu achei interessante também. Ele fala assim, aí, o André Luiz fala assim, observando talvez a nossa maior surpresa, Aniceto acrescentou, sim, amigos, o acaso não define responsabilidades nem atende à construção séria. A edificação espiritual pede esforço e dedicação. Uhum. Então, tudo ali que estava acontecendo era mérito dele. Uhum. Não foi o acaso que conseguiu construir tudo aquilo ali junto com a Isabel. Foi trabalho, foi muito esforço. Uhum. Né? É o que muitas vezes eu já cheguei a ver nas redes sociais. As pessoas só vê o sucesso das pessoas, mas não vê todo o trabalho que a pessoa teve para poder chegar naquilo lá, né? Fala muito de sorte, né? Fulano deu uma sorte danada, não é sorte. É quando a preparação encontra a oportunidade, né? O Laí Ribeiro é que define isso aí. E quanto mais a gente trabalha, mais sorte a gente treina. Você já viu isso, cara? Eu sei, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Pois é. E aí ele fala o negócio das âncoras, né? Então ali aquela casa servia como uma âncora, né? Onde as pessoas pudessem ter vamos dizer assim, o seu ponto seguro, o seu porto seguro, né? Uhum. Como os navios. Eu só deixa eu ter aqui um trecho do livro do Zalmino que fala sobre luminosidade. Deixa eu ver se eu compartilho com vocês. Livro do Zalmino Zimmermann. Zalmino Zimmermann. Esse sobrenome aí não me é estranho. Zimmermann. Vocês estão conseguindo ver aí? Sim. Tem. Então tem um trecho do Zalmino que ele fala sobre a luminosidade do perispírito, porque a gente viu aqui que ela tinha uma luminosidade, né? Sim. Então aqui fala sobre a luminosidade. Então fala assim, que a luminosidade, como a densidade, desponta como uma característica muito pessoal do espírito. A mensagem coletada por Kardec, lê-se, por sua natureza, possui o espírito uma propriedade luminosa que se desenvolve sob um fluxo da atividade das qualidades da alma. A intensidade da luz está na razão da pureza do espírito. As menores imperfeições morais atenuam-na e enfraquecem-na. Aí vem um rodapé aqui, aí ele fala, a luz irradiada por um espírito será tanto mais viva, quanto maior seu adiantamento. Assim sendo o espírito de alguma sorte o seu próprio farol, verá proporcionalmente a intensidade da luz que produz, do que resulta que os espíritos que não a produzem acham-se na obscuridade. Nossa. Céu e Inferno. O Céu e o Inferno, edição 39ª do Rio de Janeiro. O Céu e Inferno, essa menção aí é baseada no livro. No livro O Céu e o Céu e Inferno. Inferno. Faz parte da codificação. Aham. Então a gente vê que se a gente vê um espírito
luminoso, é gente boa. Sim. Você vê um tudo escuro, sai correndo, que coisa boa não é. Não conseguiu carregar a bateria. Vamos lá, nosso capítulo 35. Culto doméstico. Quais as condições espirituais dos filhos de Isabel? As meninas são entidades amigas. Acho que logo no começo aí, né? Até os interesses que me despertavam as crianças, Aniceto explicou. As meninas são entidades amigas nosso lar que vieram a serviço espiritual e resgate necessário na Terra. O mesmo, porém, não acontece ao pequeno que procede de região inferior. De fato, eu identificava perfeitamente a situação. A rapazola não se revestia de substância luminosa e atendia ao convite materno, não como quem se alegrava, mas como quem obedece. Aí, Aí vai, né? Então, aí os espíritos, eles se identificam pelas qualidades morais com a sua luminosidade. Uhum. Então, aqui ele logo de caras aí já identificou que o menino era, tipo, um estranho no ninho ali. Uhum. Tinha muito que evoluir. Procede de região inferior. Então, provavelmente é algum espírito na qual eles se comprometeram a ajudar, né? Então, ele estava ali para, vamos assim, às vezes é ele que pediu para estar ali para tentar acompanhar, né, pelo exemplo. E aí a importância da evangelização infantil, né? Porque desde criança é a idade mais fácil de você influenciar é até os 7 anos, né? Como a gente já tinha falado anteriormente. Então ali ou provavelmente ele pediu ou eles, né, permitiram que ele reencarnasse junto para poder tentar impulsioná-lo, né? Pois é. Ele percebe que era um ato antigo, né, da casa, pela naturalidade de todo mundo. Tinha um ritual, né, vamos dizer assim. Ela sentou na cabeceira, pediu à filha que fizesse a oração inicial, pediu esclarecimento. Aí no comecinho fala, né, que aí ela terminou o trabalho dela, né, ela devia trabalhar como costureira, alguma coisa assim, né? Aí chamou os filhos para fazer o evangelho no lar. E aí as meninas estavam já acostumadas com isso e iam com prazer, né? E ele ia por obrigação. É isso que ele coloca aqui, né? Vai. Não. Aí fala que com tamanha naturalidade se sentaram todos em torno da mesa, que compreendia a antiguidade daquele costume familiar. Então já estava todo mundo acostumado há muito tempo, né? Exatamente. Aí a mais velha, que chama aqui de Joaninha, traz uns recortes de jornal com notícia, né? Uhum. Provavelmente a prática deles era comentar alguma notícia do dia e na sequência, abrir o evangelho, né? Para alguma mensagem que fizesse a ligação, né? É interessante que ela traz uma notícia de suicídio, né? Depois, mais na frente, a gente vê. Isso. Aí os trabalhadores invisíveis sentaram-se, né? Ou seja, eles se assentaram para fazer parte do evangelho no lar. E aí na questão número 2, qual o estado vibratório do lar de Isabel logo ao iniciar o culto no lar? Então, logo começou aquele serviço espiritual da família, as luzes ambientes se tornaram muito mais intensas. Isso. E eles não percebiam isso? Só os desencarnados? Eu acredito que ela talvez percebesse. Ela, né? Os filhos talvez não, mas ela devia perceber. É como o capítulo anterior que fala que ela não conseguia enxergar tudo, mas ela enxergava a 20ª parte das coisas. Sim. Aí foi feita
a oração, né? Aí a menina, né, a menina menorzinha, pequena Nelly, em voz comovente, fez a prece: Senhor, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Se está em vosso santo desígnio que recebamos mais luz, permiti, Senhor, tenhamos bastante compreensão no trabalho evangélico. Dai-nos o pão da alma, a água da vida eterna. Sede em nossos corações, agora e sempre, assim seja. Aí a Isabel pede para a filha mais velha, né, ler a notícia do jornal que ela tinha pego, né, que é a respeito lá do suicídio. Tratava-se de uma jovem de bairro distante vítima de suicídio doloroso. Uhum. O repórter gravara a cena com características muito fortes. A leitora estava trêmula e sensibilizada. Provavelmente era um ancestral daquele jornal Notícias Populares, né? Vixe. Que era aquele jornal que você torcia assim e saía até sangue. No Rio tinham dois, né? Tinha o tal do o Dia era terrível, e Luta Democrática. Luta Democrática, então, meu pai eterno. É. A capa do jornal geralmente tinha alguém crivado de balas, entendeu? Nossa, os caras estampavam isso aí na... O quê? Tinha um cara chamado Tenório Cavalcante, no Rio de Janeiro, que andava com a metralhadora embaixo de uma capa preta. Chamava Lurdinha essa metralhadora. Cada um que ele matava, ele botava na capa do jornal. Nossa Senhora. Eu me lembro que meu pai comprava esses jornais, ele gostava desse negócio, eu ficava apavorado. A capa do jornal era sempre alguém morto. E ele não livrava a cara, não. Tirava assim uma foto do defunto bem nítida, né? O cara tudo furado lá no meio da rua. Eu fiquei traumatizado. Caramba. Não, mas isso aí sempre deu... sempre deu muito jornal. Violência, sempre. Morte. Infelizmente, é a característica do ser humano, né? Prefere as desgraças do que as coisas boas. Infelizmente. Sim. Atrai gente pra caramba, é aquela multidão, né? Isso aí. Hoje em dia o jornalismo está mais discreto, né? Não tem essas coisas. Você não vê muito isso, né? É porque o Notícias Populares há muitos anos que não existe mais. Notícias Populares. Graças a Deus, porque eu falo. Apareceu, né? Eu lembro. Você tem alguns sites que fazem isso, né? Se você entra lá, acidentes aéreos, isso tem, mortes violentas, aí você vai encontrar o que você quiser lá, mas aí é uma coisa que você procura. Né? O jornal o cara estampava na banca lá. Eu lembro na época em que durava um varal, né? Eu lembro na época que tinha aquele conjunto que eles morreram num desastre de avião. Como é que chamava? Mamonas Assassinas. Eu nunca gostei das músicas, cara. Sempre achei as músicas desse povo horríveis. Mas eu lembro que quando eles sofreram um acidente, na época eu trabalhava de sociedade com outros dois. Eles entraram num site assim onde mostrou os corpos dele todo dilacerado. Todo dilacerado. Falei, meu Deus, fecha isso aí. Eu acho que eu me lembro dessa. De Deus. Eu me lembro dessa. Nossa. Notícia aí, né, de... A pessoa tem que ter um estômago assim para conseguir ver essas coisas. Eu jamais seria médico. Jamais trabalharia em necrotério, nada dessas coisas. Legista. Tô fora. Legista, pelo amor de Deus. O pior não é isso, que antigamente você ia no açougue e o cara embrulhava a carne no jornal. Você deve lembrar disso. Aí o jornal, às vezes, era a primeira capa, então você ia com a carne embrulhada naquele cara cheio de buraco. Eu olhava aquele negócio assim e ficava, meu Deus, tá certo. O negócio me incomodava, entendeu? Nossa Senhora. Terrível. Além da tinta do jornal que era venenosa, ainda tinha as figuras, né? Terrível. Aí achei interessante aqui que na sequência, assim que Joaninha terminou, Dona Isabel abriu o Novo Testamento como se estivesse procedendo ao acaso. Isso. Em verdade, eu via que Isidoro, do nosso plano, intervinha na operação, ajudando a focalizar o assunto da noite. Quando a gente, nas escolas, principalmente nas escolas de aprendizes, que a gente enfatiza a questão do evangelho no lar,
a gente dá duas opções para a pessoa. Quando for fazer o Evangelho no Lar, pode usar o Novo Testamento ou pode usar o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí você pode também ou ler na sequência, né, desde a primeira página e cada semana indo até o fim, ou você pode abrir aleatoriamente. Então foi o que ela fez aqui, ela abriu aleatoriamente, teoricamente aleatoriamente. Mas aí o Isidoro estava interferindo ali, né? Deu uma mãozinha ali para sair uma mensagem que fosse, vamos dizer assim, compatível com a notícia do dia, né? Então a gente vê que realmente, nem sempre, quando a gente abre ali, a gente está passando por uma dificuldade. A gente abre o Evangelho numa mensagem que vem logo de cara para nós. Que coincidência, né? Não é coincidência, é um recado para nós mesmo. Então é um negócio que é para, vamos dizer assim, para mostrar para a gente o que tem que ser, né? A gente está precisando de uma orientação, é aquilo que veio para nós é que a gente tem que assimilar e entender a mensagem. Verdade. Aí ela abriu aqui a mensagem, versículo de hoje, meus filhos, está no capítulo 13 do Evangelho de São Mateus. Lendo o versículo 31, fê-lo em voz alta. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem tomou e semeou no seu campo. Seu campo, e aqui tá, na pergunta está o seu coração. Seu campo e seu coração é a mesma coisa aqui? O livro está no seu campo. No seu livro está? Não, na pergunta ele fala semeou em seu coração, né? Sim. E no livro está semeou no seu campo. Seu campo, Sim. Eu acho que eles pegaram o trecho de alguma edição diferente. Ou eles pegaram do Novo Testamento, né, que estava com essa redação aí. Referente ao tema do Evangelho lido, o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem tomou e semeou em seu coração. O que mais te tocou na explicação do tema e por quê? O que eu achei bem interessante, eu comentei no anterior, né? Essa questão das coisas pequeninas, né? Ele frisa várias vezes, né? Temos descuidado das coisas pequeninas, alguma coisa pequenina há de ser feita, né? A palestra de uma hora, o pensamento um dia, os gestos de um momento podem representar muito em nossas vidas, um simples pensamento. Então, eu acho que as pequenas coisas, né, que você faz e que se transformam em coisas grandes no final. Sim. Semeadura, né? Como quando ele diz aqui, né, que o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem tomou e semeou em seu coração. Ou seja, uma pequena semente que começou, que deu, ou que dá prosseguimento através das pequenas sementes, né? Porque tem um ponto aqui na frente que ele menciona que o mar é feito de gotas, né? Sim. É isso aí. A floresta, ela iniciou de uma plantinha, uma sementinha que gerou uma floresta. O mar, toda essa quantidade de água veio a partir de uma gota. A partir dela que se desenvolveu. Ou seja, a partir dessas pequenas coisas aqui, que pode chegar a coisas maiores, né? Porque muitas vezes a pessoa pensa, eu não consigo fazer nada, não posso fazer nada, né? Muitas vezes a pessoa pensa que você precisa fazer grandes coisas logo do começo. As grandes coisas começaram de diminuta dimensão. Sim. Exato. É como uma maratona, né? Ela começa com o primeiro passo. Depois... Tem até um pensamento que acho que, não lembro o autor, mas ele diz que, assim, um autor oriental, ele fala assim, que para você chegar num destino, você tem que dar o primeiro passo. Primeiro passo em direção a ele, né? Correto. Então, não vamos imaginar que
Quem consegue grandes coisas, já começou grande, ele começou pequeno. Então, se a gente quer realizar alguma coisa, a gente tem que dar o primeiro passo, a gente tem que começar. De onde nós viemos, né? A gente era um espermatozoide que se juntou no óvulo. A gente veio de uma coisa milimétrica, né? Vamos até pensar mais longe até. Hoje nós somos espíritos, nós começamos de o que nós chamamos de mônada. Mônada. É, a mônada, justamente, né? Então fomos desenvolvendo há quantos bilhões de anos, talvez, até chegar no que nós chegamos hoje. Quase que a partir do nada, né? Então ainda não chegamos no fim, ainda estamos no começo desse caminho, ainda tem uma jornada muito longa ainda para correr atrás, né? Logo depois que ela menciona a mensagem, ela diz: devemos ver nesse passo, meus filhos, a lição das coisas mínimas. Ela resumiu bem, né? A lição das coisas mínimas. Aqui, um pouquinho antes, o André Luiz relata, né? Observei, então, um fenômeno curioso. Então, depois de ter lido o versículo 31 do capítulo 13 do Evangelho de Mateus, ele fala assim: observei, então, um fenômeno curioso. Um amigo espiritual, que reconheci de nobilíssima condição pelas vestes resplandecentes, colocou a destra sobre a fronte da generosa viúva. Antes que lhe perguntasse, Aniceto explicou-nos em voz quase imperceptível: aquele é nosso irmão Fábio Aleto, que vai dar a interpretação espiritual do texto lido. Os que estiverem nas mesmas condições dele poderão ouvir-lhe os pensamentos, mas os que estiverem em zona mental inferior receberão os valores interpretativos, como acontece entre os encarnados. Isto é, teremos a luz espiritual ao verbo de Fábio, na tradução do verbo materializado de Isabel. Então, as palavras dela eram muito mais a transmissão de pensamento desse Fábio. Então, aqueles que tinham uma condição espiritual iriam já receber o pensamento dele direto. Do Fábio. Aqueles que ainda não tinham, ainda eram muito materializados, iriam entender a mensagem pela voz da Isabel. Através da Isabel. Através das palavras que Isabel iria, né, estava proferindo, né? Aí ele fala: nosso mentor não poderia ser mais explícito. Em poucas palavras, forneceram-me a súmula da extensa lição. Aí vem toda a explanação da explicação, né? Aí fala a respeito do suicídio, né? Sim. Estamos certos de que ninguém comete erros por amar verdadeiramente. Então a menina, ela cometeu suicídio por quê? Na verdade, não tinha amor ali. Era talvez egoísmo, apego, assim, mais sensações físicas do que amor verdadeiro. Entregou essa paixão que confunde o raciocínio e rebaixa o sentimento. Nós sabemos que da paixão ao sofrimento ou à morte não é longa a distância. Pois é. É a luta diária, né? Você fugir daquilo que tenta levar você para o local, para você ficar prostrado. Sim. Aí vem a explicação a respeito do grão de mostarda, né? Que vocês citaram aí, das coisas mínimas e tudo mais. Então, aí achei interessante aqui: raras criaturas começam a refletir seriamente na vida e nos deveres antes do leito de morte física. Verdade. Que é o que eu estava comentando no outro estudo, a respeito do dia de finados. Porque no Livro dos Espíritos tem algumas perguntas que Kardec faz sobre o dia de finados, né? Se os espíritos se sentem honrados com a visita dos encarnados aos túmulos e tudo mais. Então, para eles, na verdade, não interessa nada da parte material. O que interessa é o sentimento das pessoas, né? E aí, a questão do dia de finados é mais para nós, encarnados, do que para os desencarnados. É um dia por ano que nós temos para pensar que essa vida material que vai acabar uma hora. Sim. Então,
o que nós estamos fazendo da nossa vida material aqui? É isso que as pessoas deveriam pensar no dia de finados. O que eu estou fazendo aqui? Enquanto ainda não morri, o que eu estou fazendo aqui de bom? É um chamamento a nós, encarnados. Uhum. E, na verdade, muitas vezes você vai lá visitar aquilo que já não existe mais, né? Muitas vezes tem meia dúzia de ossos lá, e o que a pessoa está precisando está muito longe dali, né? É você levar o pensamento para ela, lá em cima. Sim. Como nós já vimos em vários capítulos anteriores, né? O bem que você faz a alguém quando você faz uma prece para aquela pessoa, né? Sim. É o que eles precisam, né? Sim. Nesse instante, né? Não precisaria você estar ali naquele local, né? Aquele local ali é matéria, né? Aquele local ali é matéria, né? O corpo que ele ocupou ali durante o tempo de encarnação, etc., hoje ele não está mais ali. Ou se estiver preso ali por alguma razão, talvez sim, como a gente já viu em alguns casos, que alguns ficam até presos ali em função do sistema vibratório, etc. Mas, de maneira geral, né, acredito que os bons, pelo menos, não estão por ali, não. Né? Basta a gente pensar, a gente já está fazendo o auxílio, né? Vamos lembrar aí do nosso lar, né? Aquele trecho do nosso lar, quando André Luiz procura saber se alguém rezou por ele. Aí, das pouquíssimas pessoas que ele ajudou, né? Que ele deu consulta de graça, pouquíssimas pessoas continuavam orando por ele. Uhum. E a única que realmente ali orava por ele, né? Ali intensamente com fé, era uma senhora, da qual, inclusive, ele, quando era encarnado, ele até desdenhava da mulher, né? Pois é. Ele fez consulta de graça para a mulher, mas ele fez mais desdenhando a mulher do que, de fato, com intenção de caridade. E a mulher era a única que realmente fazia oração por ele. Fazia alguma coisa por ele, né? Aí fala aqui sobre o oceano, né, que vocês já citaram, minúscula é a gota, mas o oceano não é senão a massa das gotas reunidas. Tem. Ainda sobre a explicação do tema do evangelho, o benfeitor, através da médium, fala sobre a obediência e humildade. Como você compreende esse assunto? Você procura aplicar no seu dia a dia esta lição? É o nosso desafio, né? Obediência e humildade. Obediência às palavras de Cristo, que na verdade prega a humildade, né? Então, é o amor e a caridade, né? Você fazer o que você puder pelo outro. Basicamente. Ao invés de ficar discutindo religião, vamos fazer o que pode ser feito na prática, né? Sim. Não, por exemplo, fazer o que o cara fez ontem, de botar aquela fake news lá horrorosa, dizendo que a menina está precisando de sangue. Falta do que fazer. Né, cara? Putz. Não, pior de tudo que essa mensagem não é a primeira vez que eu vejo. Acho que deve ser já a terceira vez. De tempos em tempos, vai chegando essas mensagens repetidas. Muitas vezes, ela teve uma origem verdadeira. E começa a circular, e você joga na rede, é verdade. Tem mais fim. Porque a pessoa também não coloca da onde que é a mensagem, de quando que é a mensagem, né? Muitas vezes é uma mensagem real que aconteceu lá numa cidade, lá no Maranhão, nem é aqui. Muitas vezes a pessoa pensa que é aqui, mas a mensagem não traz qual cidade que é, quando que foi feita a mensagem, aí começa a circular, as pessoas, eu quero, é uma maneira que eu tenho de ajudar, e fica propagando. E é um negócio que depois não tem mais fim. Sim. E o problema é que isso produz realmente o efeito disso aí, é danoso pra caramba. Porque o pessoal liga, de repente pega aquele telefone e vai ligar, sei lá se existe. Eu particularmente não liguei para ver, mas existe telefone lá, a pessoa liga. Tá, o que está acontecendo? Está precisando realmente? Pô, mobiliza, né? E tem um efeito até que, cara, chegar à conclusão de focinho de porco na tomada, nossa senhora, já provocou um estrago muitas vezes. Enfim, os efeitos nunca são bons, nunca. Esses fake news aí só atrasa a vida. Uma vez eu lembro de uma mensagem falando sobre
Eu acho que era vacinação, não era nem no tempo aí da pandemia ainda. Era uma mensagem de vacinação, acho que para gripe, para idosos, uma coisa assim. Aí tinha lá um telefone, eu olhei pelo prefixo, pelo DDD, né? O código, eu falei, não é daqui de São José. A pessoa, ainda perguntei para a pessoa, tem certeza que aqui em São José é isso? Eu falei, tenho, a prefeitura que está divulgando. Eu falei, não pode ser, porque o DDD não é de São José. Aí eu procurei na internet e vi lá que era uma mensagem falsa. Na verdade, a mensagem é verdadeira, mas é de uma cidade lá do Mato Grosso. Nossa. Quer dizer, não tinha nada a ver com aqui. Então a gente tem que analisar realmente para ver, porque às vezes a mensagem é verdadeira, mas não é aqui que está acontecendo a coisa, né? Ainda tem isso, né? Só atraso de vida, né? Aí dessa quarta questão aqui, eu achei um trechinho aqui que fala assim: a semente de mostarda a que se refere Jesus constitui o gesto, a palavra, o pensamento da criatura. Uhum. Há muitas pessoas que falam bastante em humildade, mas nunca revelam um gesto de obediência. Isso. Jamais realizaremos a bondade sem começarmos a ser bons. Alguma coisa pequenina há de ser feita antes de edificarmos as grandes coisas. Isso. Então a pessoa pensa que assim, as coisas vão acontecer por si só, sem a gente começar alguma coisa e principalmente começarmos por nós mesmos, né? Verdade. O Senhor ensinou muitas vezes que o reino do céu está dentro de nós. Ora, é, portanto, em nós mesmos que devemos desenvolver o trabalho máximo de realização divina. Ou seja, começa dentro da gente mesmo, mesmo que seja pequeno, né? Mas é por nós mesmos que tem que ser. Que é a quinta questão aí. Reflita com o grupo sobre a frase: o reino dos céus está dentro de nós. E faça um paralelo à reforma íntima. Aham. Tem uma história que fala de um cara que sai de casa e ele saiu de casa naquele dia bem. Então ele dá bom dia a uma pessoa, quando ele entra no ônibus, aquela pessoa dá bom dia para outra, aí ele vai mostrando o problema de cada uma que recebeu aquele bom dia e como influenciou a vida da pessoa, aquele cumprimento. Então está aí um gesto, um pequeno gesto, né, que você tem. E por isso se diz que você começa dentro de casa, né? Você já dá bom dia para alguém dentro de casa, você sai de cara amarrada de casa, já é um problema. Mas você começando dentro de casa, você consegue fazer as pessoas se sentirem melhor com um simples bom dia. O vídeo é muito legal, porque vai mostrando o bom dia e aí destaca aquela pessoa, o que significou para ela aquele bom dia, como ela se sentiu melhor por causa daquilo. Tinha uma até que estava pensando em suicidar, pô. Aí ela diz, não, por que eu vou me suicidar? Alguém me deu um bom dia, eu não conheço a pessoa, ela me deu um bom dia. Então é muito bacana isso, você pensar nessas pequenas coisas, né? Um pequeno gesto de solidariedade, de educação, de gentileza, isso pode realmente mudar o dia daquela pessoa, né? Eu lembro de ter visto, inclusive, um meme na internet. Era um senhor que estava com um filho pequeno, era é um desenho, né? Aí chega assim, vê um outro cara lá com uma cara meio triste. Aí o cara chega assim, ó, chega pro filho e fala, ó, nós todos temos superpoderes. Aí ele chega pro cara que tava meio triste e fala, ó, nossa, esse seu chapéu aí tá combinando bem com a sua roupa, viu? Você tá chique, tá muito bem, está bonito. E aí na hora o cara espantou a tristeza, o cara ficou feliz. Aí ele volta pro filho e fala, ó, tá vendo? Nós temos superpoderes. Então, o fato de você transformar a vida, às vezes, de uma pessoa com um pequeno gesto de gentileza, às vezes você está fazendo esse superpoder que todos nós temos. Faz uma diferença. É, verdade. Verdade. Milésimo de segundo, 2 segundos que você perde, né, do seu precioso tempo, né, que diz que é o que você pode dar de melhor para alguém, é o seu tempo, né? Sim. Não tem coisa mais importante que o seu tempo.
E aí, essa questão aqui é isso aí, o reino do céu está dentro de nós. Verdade. Portanto, em nós mesmos que devemos desenvolver o trabalho máximo de realização divina, sem o que não passaremos de grandes irrefletidos. Então, enquanto a gente não fizer essa transformação dentro de nós primeiro, nós não vamos conseguir mudar grande coisa. Reforma íntima. Reforma íntima, a gente tem que começar por nós. Falar para os outros, aquela famosa frase, né? Faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Não faço o que eu digo, não faço o que eu faço. É totalmente contrário. É uma frase que me incomoda, particularmente me incomoda, viu? É porque Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Pois, espera aí. é fácil falar para os outros, ó, faça isso, se eu mesmo não faço. Eu mesmo não faço, né? Incomoda, viu, cara? Pois, sinceramente. Espera aí. E aqui ele fala assim, na sequência, a floresta também começou de sementes minúsculas, como acho que o Leonel que falou, né? Foi. Isso, eu me lembrei daí. E nós, espiritualmente falando, temos vivido em densa floresta de males criados por nós mesmos em razão da invigilância na escolha das sementes espirituais. A palestra de uma hora, o pensamento de um dia, o gesto de um momento podem representar muito em nossas vidas. Tenhamos cuidado com as coisas pequeninas e selecionemos os grãos de mostarda no reino dos céus. Então a gente tem que realmente selecionar bem esses grãos de mostarda que nós temos. Após estudar este capítulo sobre o culto no lar, o que mudou ou confirmou em sua visão quanto ao evangelho no lar? Eu acho que tem um textozinho lá na página 214, que você até leu, que deixa bem claro, né, por que nós devemos valorizar isso. Todos os trabalhadores invisíveis sentaram-se respeitosamente. Alguns companheiros mais íntimos do casal permaneceram ao lado de Dona Isabel, sendo quase todos vistos e ouvidos por ela. Quanta gente boa vem no momento que você está fazendo o evangelho no lar. Né? Ele deixa bem claro ali, né? Os companheiros foram se aproximando. Sim. Só benefício. É o que a gente também, às vezes, enfatiza nas escolas, quando a gente fala a respeito do evangelho no lar. Muitas vezes, aqueles que vão estar ali à sua volta não são espíritos bons, são espíritos, né, traquinas, né, são espíritos que estão ali para azucrinar. Mas muitas vezes você lendo naquela constância, toda semana, sempre no mesmo dia, no mesmo horário, aos poucos aquelas pessoas vão começando a prestar atenção e vão começando a cair em si. E vão começando a mudar os seus pensamentos. Então você está ajudando aquelas pessoas ali também a refletir, né? Sim. Uma oportunidade que você tem, né? Sim. Qual a mensagem que mais te tocou neste capítulo? Eu peguei uma frase aí, ó. Na última página, o antepenúltimo parágrafo. No finalzinho do parágrafo, aliás. O mestre não nos desampara, segue-nos amorosamente, inspira-nos o coração. Tenhamos, sobretudo, confiança e alegria. Fica bem claro aí, né, que por tudo que ele fala, ele está sempre do nosso lado, sempre querendo, inclusive pessoas, né, trabalhando para a gente, né? Esse bando de gente que faz isso que eles fazem aí não é à toa, né? Isso não é o acaso, como foi dito, né? Não existe acaso, pô. Sim. Com certeza. Não desampara. Deus não nos desampare. Nunca nos desampara. Ele é o nosso governador espiritual, então ele está aqui conosco. Ele quer que a gente progrida, né? Só que a gente tem que fazer a nossa parte também. Ele é insistente. Às vezes a gente, nós somos negligentes muitas vezes, né? Ele nos ajuda, né? A gente desiste dele, mas ele não desiste da gente. A pergunta que não quer calar, ele se entristece quando um filho está muito desviado do caminho? Tem esse sentimento? Olha, pessoalmente, eu não acredito nisso. Tem pessoas que colocam essas mensagens que Jesus chora, que Jesus se entristece.
talvez ele fique assim um pouco decepcionado porque ele tanto tá ali um tempo inteiro ajudando e a gente está sempre caindo nos mesmos erros, né? Sim. Mas eu acho que pelo nível que ele chegou até hoje, ele não tem mais essa coisa de chorar, de ficar triste. Eu penso assim que ele fica um pouco, talvez, decepcionado com a nossa indiferença, muitas vezes, mas pelo nível que ele está, ele não se deixa afetar por essas coisas, porque ele sabe que todos nós estamos em aprendizado, então uns demoram mais, outros demoram menos, mas ele tem uma paciência infinita. Então, eu não acredito que ele chore por causa disso, não. Porque isso demonstraria um desequilíbrio emocional, que eu acredito que ele não tenha. Não tem. Não, ele vai de encontro ao que ele prega, né? Que você planta e colhe. Você tem a opção, você é o dono do seu destino, você decide o que quer, né? Sim. Então, quando você se desvia, ele está ali para te ajudar a voltar, mas ele te deu os dois caminhos, pô. Ele não Sim. falou siga por esse caminho ruim aqui, né? Eu tô comentando isso pensando como ele sendo um pai, né? Porque o pai às vezes se arrepende de dar o castigo ao filho, né? Yes. Às vezes acha que pegou pesado, mas eu comungo com a opinião do Cláudio que ele passou dessa fase, né? Não tem mais isso. Sim, sim, Ele com certeza. fica apreensivo, pô, mas eu fiz tanto, né? Eu Peguei penso tanto, né? que qualquer expressão de emoção desequilibrada, ele está já muito distante disso. Uhum. Ele pode ficar preocupado, ele pode, né, ter um pouco de decepção, mas eu acredito que, assim, emoções como nós temos de tristeza, essas coisas assim, eu não acredito que ele tenha. Verdade. Como... Porque ele tá governando o nosso planeta desde que o planeta surgiu. Né? Uhum. Estimativas que o nosso planeta existe há coisa de 5 bilhões de anos. Então, se ele teve essa paciência de esperar até hoje a gente chegar no ponto que a gente chegou, então eu acho que a paciência dele é tão infinita que ele não tem essa coisa de ficar triste. Ele sabe que, por experiência própria, o que a gente está fazendo aqui de burrada faz parte do nosso aprendizado. Então, Uhum. ele espera pacientemente, com essa paciência infinita que ele tem, que a gente caia em si e comece realmente vamos dizer assim, a realizar as coisas que se espera da gente, né? É verdade. É verdade. É isso aí, então terminamos o nosso